Olá pessoal, eu sou a Fabrícia Vieira, Fabi Patchwork, e eu vou começar a gravar o videozinho da peça que eu prometi para vocês, com um saquinho duplo, que serve para colocar sapato, peças para roupas para viagem, separadinho. E aí eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo dela, da sacolinha, para vocês saberem como é que faz. É super simples, é com medida. Eu não sou acostumada a gravar vídeo, tá, gente? Eu dou aula há 15 anos, mais que isso, mas eu sempre dou aula, sempre dei aula presencial, nunca por vídeo assim. Então, para mim, o vídeo é coisa nova, mas que eu tô enfrentando com muita paixão, porque é uma coisa que eu gostaria muito de destravar. E vamos começar e vamos ver como é que vai ser, né? Se vocês vão conseguir fazer a pecinha, se vai ficar bem explicadinho. Então, vocês vão dando os insights de vocês para mim, vão passando como é que faz. Tá ok? Esse é o saquinho, ó, ele é duplo, são 2 saquinhos num só e ainda tem um terceiro que ele fica, que você pode usar para meias, pode colocar um botãozinho aqui para ficar fechadinho. É um saquinho que é uma graça de peça e tranquilo para fazer. Ele tem o acabamento perfeito, ó, ele não aparece o acabamento, tá? O forro, ele não tem forro e o acabamento dele é perfeito. Uns chamam isso de acabamento francês, que é para não precisar colocar o forrinho, certo? Então, primeiro, deixa eu passar as medidas para vocês. A gente vai precisar, eu vou trabalhar com esses 2 tecidos, esse e vou fazer a parte de cima lá, eu fiz com tecido só. Esse eu vou trabalhar com 2 tecidinhos, ó, pra vocês saberem bem a diferença. Então, qual que é a medida? A peça principal, a gente vai precisar de 4 peças de 34 por 31, tá? 34 de altura por 31 de largura. Vamos precisar também para essa peça de 2 peças, que é a abinha de cima, de 60 por 10, tá? 2 peças de 60 por 10. E nessa peça a gente também vai usar, pode ser fitinha, tá? Aqui eu usei o cordão encerado. A gente vai precisar de 4 cordões encerados ou fitinhas, o que vocês precisarem, de 80 centímetros, tá ok? Então, vamos pro primeiro passo, que eu vou preparar para vocês aqui. Vou dando pausa no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, então, o primeiro passo, eu juntei 2 peças, ó, das 4 que a gente tem cortadinha. Eu juntei 2 peças frente com frente, bem certinho, e eu vou fazer as marcações nas laterais. Ela vai ter as marcações em 3 laterais de 4 centímetros. Aqui eu tô usando caneta mágica, tá? Que depois vocês podem passar o ferro e apagar, que ele vai sair, essa caneta sai com calor. Ó, nas laterais eu vou usar 4 centímetros e embaixo eu vou usar 4 centímetros também. Ó, 4 centímetros nesse lado também. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Aqui. Pode usar giz mágico também, aquele giz panda, né, que a gente fala. Aqui.
Na parte de cima, a gente vai deixar 5 centímetros, tá? Não é 4 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros daqui a aqui, ó. Dessa parte até aqui, eu vou fazer uma marcação, vou deixar um espaço de 5 centímetros, ó. Que é um pouquinho maior. As laterais estão com 4, na parte de cima, eu marquei 5 centímetros, que a gente precisa desse intervalo para poder continuar. E aqui nessa marcação eu vou costurar, tá? Em cima da marcação, nesses 4 centímetros, os 3 lados, tá? Eu vou passar a costura na máquina e já volto para mostrar para vocês. Ó, aqui alfinetei toda a peça para ela não correr, para ela não sair do lugar. E agora eu vou passar uma costurinha bem em cima da marcação. Eu tô usando a Faf, como eu falei pra vocês, que eu ia fazer ela na Faf. É uma máquina que eu amo, já trabalho com a Faf já há uns 3, 4 anos que eu já trabalho com essa marca. E é uma máquina que não me deixa na mão nunca. Então, aqui eu vou costurar na marcação que eu fiz, tá bom? Vou dar umas costurinhas pra frente, vou dar uma resinha pra arrematar, pra ficar bem presinho. E vou passar essa costurinha. No cantinho eu sempre deixo a agulha fincadinha, pra ela não sair do lugar. E vou vindo. Aqui eu consigo costurar por cima do alfinete. Mas o meu alfinete é fino, mas quem tem medo pode ir tirando o alfinete, ó, com tranquilidade e vai costurando, ó. A máquina muito precisa e o ponto dela é muito bonitinho. Aqui abaixei e vou pro último ladinho, ó. Costurei por cima do alfinete. Ó, vim até o final. Vou dar uma resinha nela, pra ela ficar arrematadinha, porque essa parte ela não pode ter o perigo de descosturar. Cortei a linha. Então, ó, eu costurei todo ao redor, ó. Naquela marcação de 4 centímetros em três lados, né? E aqui eu já fiquei com o centro, ó. E aqueles 5 centímetros que a gente precisa, sem deixar costurar a peça, ó. Isso é muito importante. Que é os 5 centímetros que depois a gente precisa para colocar a abinha na sacolinha, tá? Agora, eu vou dobrar uma das partes, ó. Ó, deixa eu vir por esse lado aqui, para aparecer melhor no vídeo. Deixa eu afastar um pouquinho a máquina. Aqui, ó, eu vou dobrar e eu vou alfinetar, ó, essa dobra, para ela não ficar soltinha dentro e não me atrapalhar na próxima costura que eu vou fazer. Eu vou deixar ela presa. Uma coisa que eu sempre faço, gente, quando eu faço bolsa, eu conto os alfinetes que eu alfineto para saber quantos alfinetes está dentro, para depois não esquecer nenhum alfinete, né? Para não acontecer nenhum acidente. Ó. Deixei toda dobradinha pra dentro. E vou jogar em cima, ó, avesso com avesso, ó. Vou jogar em cima da terceira peça, ó. E vou costurar pelo lado direito mesmo, tá? O pessoal aqui, como eu vou fazer o acabamento francês, pra ele não ficar com sobrinhas,
Eu primeiro costuro pela parte da frente, bem na pontinha. Alfineto bem, ó. As lateraisinhas não tá aparecendo alfinetando, né? Aqui eu alfineto bem, ó. Pra não correr, pra ele ficar bem certinho. O corte tá bem preciso também. Ó, alfinete sempre apontando pra onde a gente vai costurar. Vem aqui na pontinha. Eu sempre prendo as peças bem com alfinete pra costurar, pra ela ficar bem presinha. E vou passar agora uma costurinha, bem na pontinha, bem nessa pontinha aqui, tá? Ele é menos que um pé de máquina. Deixa eu chegar mais a câmera pra cá. A luz parece que não tá me ajudando muito, mas vamos lá. Eu vou mostrando pra vocês. Ó, eu vou fazer uma costurinha bem na pontinha. Deixa eu chegar a câmera mais aqui pra ver se vocês enxergam. Ó, ele tá bem na pontinha. Ele não tá pé de máquina, tá? Ele é menos que um pé de máquina, essa primeira costura. Vou passar essa costura toda ao redor e já venho mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Ó, aqui já passei toda a costurinha ao redor. Todo ao redor, ó, nos 3 lados. Bem na pontinha, ó. Deixei a costurinha bem na pontinha. Só não em cima onde abre. Aí, agora, o que que eu faço? Eu desviro a peça, ó, aquela parte que eu alfinetei pra deixar guardadinha dentro, continua alfinetada, ó. Eu não tirei. Então, agora eu desviro a peça. Desviro bem bonitinho. Aqui. Pode passar no ferro, tá? Quem tem ferro na mão aí pode passar o ferro. E eu venho com o desmanchador e eu tiro bem, ó, o cantinho, ó. Tá vendo o cantinho? Ó, eu tiro bem de leve pra não rasgar o tecido. Eu tiro bem ele, pra ele ficar bem quadradinho, ó. Os 2 cantinhos, tirei um, agora eu vou tirar o próximo. Eu tiro bem esse cantinho pra ele ficar bem quadradinho. Ó, agora eu vou lá no ferro, vou passar bem essa parte assim pelo avesso. E vou vir com a costura de acabamento pro forro ficar com costura perfeita. Aí o forro não fica com a costura aparente, tá bom? Ó, aqui eu passei todo ele pelo avesso, ó, tá bem passadinho, ele ainda tá pelo avesso. Agora, eu vou vir com a costura pé de máquina, que é uma costurinha de 75 milímetros. Você usa o pé de máquina como guia. Deixa eu chegar mais o vídeo aqui, pra ver se vocês, ó, eu uso a máquina como guia, ela tem a marcaçãozinha, então agora eu vou fazer essa costurinha aqui ao redor, toda seguindo o pé de máquina, nos 3 lados, pra quando desvirar, não ficar aparecendo o acabamento que eu costurei, tá? Na curvinha, eu sempre deixo o pé fincadinho, pra ele não sair do lugar. E vou fazer todo ao redor, seguindo o pé de máquina. Aqui
Aqui eu levanto o pezinho pra desvirar, né? Pra fazer a curvinha. E venho. Vou arrematar essa parte pra ela não descosturar. Cortei a linha. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, a costurinha ficou toda num pé de máquina. Então, quando eu desvirar essa peça, a frente dela vai estar perfeita, ó. Aquela costurinha que eu fiz, ela vai ficar escondidinha ali naquela nervurinha. Então, ele fica com um forro com acabamento perfeito. Então, eu desviro toda a peça pra ver se ficou perfeitinho, né? Pra conferir, porque a gente sempre tem que dar aquela conferidinha, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. A gente tem que dar aquela conferidinha pra ver se ficou perfeito. Então, eu fiz, costurei a primeira bolsinha, a primeira sacolinha. Aqui eu tiro sempre o cantinho com muito cuidado para não rasgar o tecido. E confiro mesmo se a costura ficou escondidinha, né? Se não vai aparecer. Aqui tá toda escondidinha, não apareceu a costura anterior, que foi a primeira costurinha da pontinha, né? Ele ficou escondidinho, embutidinha, né? A costura fica embutida. Tiro bem a pontinha. Primeira sacolinha costurada. Depois eu vou passar bonitinho para vocês verem o resultado final. Agora, eu vou soltar esses alfinetes, que agora eu vou alfinetar a quarta peça pra gente fazer a segunda sacolinha. Porque como ele é uma sacolinha dupla, então um saquinho tá aqui. O outro, falta a outra parte. Então, agora eu vou prender na outra parte. Usando a mesma técnica, tá? Ó, eu vim com ele pelo avesso. Deixa eu afastar aqui de novo a máquina. Eu vou vir pelo avesso. Vou juntar avesso com avesso, ó. Vou juntar avesso com avesso. Vou alfinetar isso todo ao redor, pra ficar bem certinho. Essa que tá pronta, a gente pode juntar aqui dentro, pra ele não atrapalhar, né, na costura, ó. Eu prendo ele aqui dentro, pra ele não me atrapalhar. E ficar mais fácil de mexer com a peça. E eu prendo ele de uma forma que eu não pego a de dentro, ó. Eu não pego a parte de dentro. Eu prendo ele só no primeiro tecidinho mesmo. Ele não ficou preso na segunda sacola. E eu venho, alfineto todo ao redor de novo. A gente vai fazer a segunda peça da mesma forma que foi feita a primeira. Fazendo a costurinha na pontinha primeiro, depois virando do avesso e fazendo o acabamento para ficar com o avesso perfeito, tá? Eu vou passar essa parte na máquina e já volto com ela feitinha para vocês verem, tá bom? Ó, então eu costurei, ó. Eu costurei aqui na pontinha, todo ao redor, ó. Costurei todo ao redor na pontinha, desvirei, passei bem, ó, eu vinquei bem com ferro. Agora eu vou com aquela costura mágica de um pé de máquina ao redor, pra deixar o forrinho perfeito novamente, entendeu?
Essa já é a segunda sacolinha. Aqui, ó, pra vocês verem, minha máquina já acusou que tá acabando a bobina. Ela tá me avisando, então já vou fazer a troca da bobina e passar essa costura pra vocês verem como é que ficou. Ó, então fiz a costurinha de segurança aqui, ó, pra esconder todo ao redor. Esse já do segundo saquinho, tá? Eu vou desvirar pra vocês verem, ó. Vou desvirar a peça. Esse, fica uns fiozinhos assim, ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Que a gente tira, tá? Eu gosto da costura bem limpinha, então esses fiozinhos me incomodam bastante. Então, eu tô com uns 2 saquinhos, ó, grudados. Os dois com a costura de acabamento por dentro. Sem, ó, os dois com a costurinha de acabamento por dentro, ó. Agora, essa parte tá pronta, a gente deixa separadinha. E vamos pra parte número 2, que são as duas abinhas, tá? Que é a de 60 por 10, que eu fiz, até cortei com tecido diferente, eu não cortei com tecido igual. Eu cortei com esse tecidinho, pra vocês sentirem a diferença, tá? No meu original, eles estão de tecidinhos iguais, porque eu gosto também, assim, quando é igual, pra não ter diferença. Mas pra quem gosta de dar destaque num tecido, usa um tecidinho diferente, ó. Ele é uma coleçãozinha e ele fica bem bonitinho. Então, agora vamos pra parte da abinha. Primeiro, eu vou juntar aqui, ó. Ó, vou dobrar e vou fazer uma costurinha pé de máquina aqui em cima, tá? Só uma costurinha pé de máquina. Venho aqui e faço uma costurinha pé de máquina. Corto a linha. Essa costurinha pé de máquina que eu fiz aqui, eu vou abrir, tá? Ó, aqui eu vou marcar com a unha, mas pode ser com ferro, pode ser com vincador. Ó. Eu vou deixar ela abertinha, ó. Tá vendo a costurinha? Vocês vão fazer isso nas duas peças. Depois que fizer isso, a gente dobra e vinca também, deixa ele dobradinho, ó. Ele vai ficar com 5 centímetros dobradinho, ó. Tá vendo? Dobrei a peça. Eu vou passar bem no ferro, vou fazer a segunda e vou passar bem no ferro as duas, pra ela ficar bem marcadinha, tá? Pra gente aplicar na peça principal, no saquinho principal. Olha, gente, fui lá, vinquei bem no ferro, deixei bem vincadinho minhas duas abinhas, tá? Como são 2 sacolinhas, precisa de 2 abinhas. E eu venho, dobro, então eu tenho 2 abinhas, por quê? Porque eu tenho 2 sacolinhas. Por isso que a gente precisa deixar aqueles 5 centímetros sem costura. Porque na hora de colocar essa aba, a gente precisa desse espaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu coloquei na posição que a peça, que o desenho não vai ficar de cabeça para baixo. E eu vou alfinetar agora na primeira sacolinha, ó. Frente com frente, todo ao redor, ó. Eu venho aqui, encaixo ele todo ao redor. Em uma das sacolinhas, a outra vai ficar aqui pra baixo, ó. Ó, eu encaixo ele bem certinho, ele vai encaixar bem certinho. Eu vou alfinetar essa peça aqui, bem alfinetadinha. Porque aqui ele tem que ficar bem perfeitinho. Então, eu coloco bastante alfinetinho todo ao redor, tá?
Ó, eu vou rodando ele e vou alfinetando. Aqui. Aqui. Sempre com cuidado, gente, para se o tecido tem direção, para não ficar com o desenho de cabeça para baixo, tá? Para no final ele ficar com o desenho na posição correta. Às vezes eu faço umas peças e eu não me atento a esse detalhe, ó, todo alfinetadinho na primeira sacolinha, ó. Agora eu vou passar uma costurinha pé de máquina aqui ao redor. Uma costurinha toda pé de máquina. Nessa parte eu gosto de tirar essa peça da máquina pra gente ter mais acesso. E ele envolver com mais facilidade, o tecido corre com mais facilidade. Como a gente vai costurar ao redor, a gente desencaixa a mesinha e costura com mais facilidade. É aquilo que eu falei pra vocês, quando tem medo de costurar em cima do alfinete, vai tirando, não tem problema, ó. E essa máquina, ela tem o sistema IDT, né? Ela tem transporte duplo. Então, o tecido dificilmente ele vai franzir, porque o tecido de baixo e o de cima, ele corre com igualdade. Então, ele não vai franzir nem na parte da frente, nem na parte de cima e nem na parte de trás. Ele leva o tecido com igualdade. Esse sistema é ótimo, principalmente para quem quilta, para quem faz bastante matelaçado. Esse sistema é ótimo. Fiz toda a costurinha, ó, ao redor. Agora, o que eu vou fazer? Ah, eu não quero que fique com esse acabamento, porque vai ficar feio quando abrir a peça, realmente. Daria para colocar um viés. Ia ficar bem bonitinho também se colocasse um viés. Só que eu tenho nessa máquina, eu não sei se você... Deixa eu virar um pouquinho mais e chegar a máquina mais próxima de vocês. Eu tenho o recurso dela, que ela faz o acabamento. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Ela é touch, tá? Ela tem a canetinha. Então, eu procuro aqui... esse desenho que ele imita um acabamento de máquina de faca, e o acabamento fica bem certinho. Eu gosto de diminuir ele um pouquinho para ele ficar mais juntinho. Você pode ir ajustando e aí ele fica mais bem acabadinho. Vou deixar ela aqui, ó, 6.0, 4.0, 4.6. Vocês vão ajustando ela. E esse acabamento fica perfeitinho. Então, eu vou colocar esse acabamento para vocês verem como que ele fica. Como ele é uma costura de acabamento... Ela é uma costurinha um pouquinho mais demorada, mas vale muito a pena. Ele é um acabamento que também você pode usar em tecido que tem elastano, porque ele abre e fecha, né? Não arrebenta a linha. Ele fica perfeitinho, esse acabamento é top. Eu faço todo esse acabamentinho aqui, ó. Ao redor dela. Tá quase acabando, já vou mostrar pra vocês como que ficou.
aqui chegou ao final. Ó, ele fica com acabamentinho. Eu vou tirar os fiozinhos, esses fiozinhos aqui, que vai desfiando o tecido, eu tiro todo ele, ó. Eu vou tirar todos esses fiozinhos e vou mostrar pra vocês, tá? Já vou fazer a segunda, o acabamento da segunda sacolinha. Então, a primeira sacolinha eu já coloquei em cima, ó. Agora, eu vou colocar nesse e já fazer o acabamento. E já volto já já. Fiz o acabamento nas duas peças, ó. Tanto no primeiro saquinho, quanto no segundo saquinho. Ó, as duas peças com acabamentinho. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater. Eu gosto muito da costura rebatida, porque facilita depois, na hora que a gente usa, que vai lavar, que vai passar. Se a costura tá rebatidinha, ela fica mais fácil. Vou fazer uma costurinha rebatendo aqui embaixo, prendendo esse acabamento pra baixo, ó. Dá até pra ver o gordinho dele, ó. Eu vou prender essa abinha aqui que a gente fez o acabamento pra baixo, usando meio pé de máquina, tá? Fiz o acabamento dos dois lados, nos dois saquinhos, ó. Deixa eu ver se aparece bem aqui na câmera. Parece que não tá focando muito. Ó, nos dois saquinhos, eu fiz o acabamentinho rebatido. Um pesponto, né? Que a gente fala. Gente, quando eu falo meio pé de máquina, eu vou até tirar o pé da máquina aqui da máquina pra vocês entenderem. Ó, um pé de máquina vem do meio do centro do pé até a bordinha. Aqui é uma costura pé de máquina. Meio pé de máquina, ele vem até a metade. Esse, ele é até transparentezinho pra gente enxergar. Então, a gente tem que explorar os recursos que a máquina dá pra gente, né? Ó, um pé de máquina inteiro, meio pé de máquina. Então, a gente explora bastante esses recursos. Eu, pelo menos, exploro muito essa parte. Encaixo de novo. O pezinho é super fácil de remover. Ele se encaixa quase que automático. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, deixa eu até abrir espaço aqui pra pegar na câmera, mais pra cá. Gente, é aquilo que eu falei, é o primeiro vídeo que eu faço. Eu não sou acostumada a fazer vídeo. Então, pra mim é um pouco... Também estou aprendendo, né? Porque se eu fosse fazer em aula, seria... Pra mim é mais prático, porque eu já tô acostumada. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a costurinha pra mim colocar o cordão encerado, pra poder fechar e abrir o saquinho. Então, eu de cima pra baixo, eu faço uma marcação de 2,5 centímetros. Ó, eu marco 2,5 centímetros e risco todo ao redor. Deixa eu pegar outra caneta, que essa minha caneta não tá funcionando. Ó, pode usar giz mágico também, tá? Só não vão fazer isso com caneta, porque depois não sai mais. Ó, vou marcar 2,5 centímetros. Daqui, dessa bordinha pra baixo, 2,5 centímetros. E venho e marco. Agora sim ela funcionou. Todo ao redor. Ó, 2,5 centímetros. Venho. Aqui o tecido caminhou um pouquinho, eu ajeito ele. E a régua. E marco.
No segundo saquinho, a mesma coisa, ó. 2,5 centímetros. Começa a marcar. Vou acompanhando. Nessa, eu vou passar... E depois que eu marcar esse 2,5 centímetros, eu vou passar uma costura reta em cima dessa marcação. Venho 2,5 centímetros, todo ao redor, ó, de cima para baixo, 2,5 centímetros, de cima para baixo, 2,5 centímetros. Agora, eu vou fazer uma costura ao redor, em cima dessa minha marcação, porque entre essa marcação e aqui, que a gente vai colocar o cordão encerado, para ele dar, pra gente puxar e fechar, tá ok? Aqui fiz a minha costurinha, ó, abaixo de 2,5, passei o ferro para tirar a caneta, né, a marca da caneta de ferro. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir, nas laterais. Então, uma das laterais tem a costura para colocar o nosso cordão encerado, para poder fazer o fechamento. Então, eu abro sem pegar a parte do forro, tá? Eu faço a abertura sem pegar a parte do forro. Abro de um lado, abro do outro. Aqui eu tô usando um abridor de costura, né? Ó, aparelhinho que todo mundo tem, todo mundo já tá acostumado. Então, eu abro o saquinho 2 também, aqui e aqui. Duas costuras abertas, eu tiro os fiozinhos, porque esses fiozinhos me incomodam, não consigo deixar eles. Então, agora, eu vou pegar o meu cordão encerado. Lembra que a gente separou 4 peças de cordão encerado? Gente, aqui vocês podem usar fita, pode usar um cordão mais grosso, tá? Pode até usar um enforcadorzinho, aqueles que tem o enforcadorzinho. E eu vou prender aqui no passador de elástico, ó. Prendi ele no passador de elástico. Então, eu vou passar o primeiro fio. Então, eu vou começar por esse lado, eu vou dar a volta e sair pelo mesmo buraquinho, tá? Então, você começou por um buraquinho, você vai dar a volta até encontrar o outro buraquinho. Passa direto aqui, ó. Vai. Até ele encontrar ele mesmo, o fiozinho dele. Abro, coloco aqui, né, pontinha com pontinha, que vocês não estão enxergando, ó. Então, eu deixo ele esticado, tá? E eu venho aqui e eu dou um nozinho aqui, no finalzinho da peça. Tem gente que gosta de colocar pedrinhas, badulaquezinhos aqui, que fica bem bonitinho também, coraçãozinho, pedrarias. Eu gosto, como eu gosto mais rústico, eu gosto mais só no fiozinho mesmo, no fiozinho encerado. Venho, ó, eu fiz um nozinho, ó, com ele aberto, ó, esticado, eu fiz um nozinho ali, próximo, ó. E um na pontinha, pra ele não ficar ponta solta. Então, eu venho com o segundo fio. Cada sacolinha vai 2 fios. Como a gente tá fazendo 2 sacolinhas em uma, então, ele vai 4 fios. Então, esse que eu fiz, eu comecei aqui e terminei aqui. Comecei aqui, dei a volta e terminei aqui. Esse outro, no mesmo saquinho, eu vou começar por esse buraco
Então, eu vou começar aqui, dar a volta e sair no mesmo lugar. Ó. Eles se cruzam, que é para poder fazer o fechamento. Dou toda a volta. Ó, já encontrei fio com fio. Estico, tá? Trabalho com ele esticadinho. Ó, tô com o fiozinho aqui. Vou vir, vou dar um nozinho de novo lá próximo do buraquinho onde ele saiu. E venho e dou um nozinho na ponta. Podem usar fitinhas, tem umas fitinhas lindas, maravilhosas, decoradinhas. Ó, eu corto, às vezes eu até dou uma queimadinha, ó. Então, um fio, ele entrou aqui, deu a volta e saiu aqui. O outro fio entrou aqui, deu a volta e saiu aqui. Então, quando você puxa, eles se cruzam, ó. E aí, ele se fecha, ó, tá? Vou colocar o fiozinho na segunda sacolinha para vocês verem o final, tá? Ó, coloquei o fiozinho no primeiro, coloquei o fiozinho no segundo, da mesma forma, entrando aqui, dando a volta, saindo aqui, fazendo a amarraçãozinha, daqui vindo outro fio, dando a volta, fazendo a amarração aqui, como eu mostrei pra vocês anteriormente. E quando puxa, fecha um e fecha o outro. Então, ele fica, é duas sacolinhas em uma, e ainda fica uma sacolinha no centro. Tomara que vocês gostem, que consigam fazer. Vou deixar as medidas na descrição do vídeo, para vocês saberem, não perderem. E quem quiser mandar ideia de algum vídeo, alguma técnica, alguma função da máquina que vocês queiram saber como é que funciona, deixa nos comentários que a gente vai se organizando para mostrar para vocês, tá ok? Obrigada, gente. Tchau, tchau.